Aquele povo estava atravessando a crise mais difícil de sua história. A frase já é conhecida e sempre repetida. Há pelo menos 200 anos de história em grandes manifestos de glória, marcados na memória em toda a nossa história. O povo vítima do racismo, do colonialismo, pelo poder do capitalismo, exterminados em massa, uma nova sub-raça. Boa tarde, pessoal. Aqui é Giovanni da Cogumelo em Cena. Estamos hoje aqui com o pessoal da Lords para bater um papo com a gente, falar um pouco da história deles, do lançamento que vem aí e principalmente sobre o show agora de 12 de abril no Ocidente. Show esperado, tá? Vamos começar batendo um papinho mais sobre história, um pouquinho, tá? O nome Lords carrega um posicionamento e responsabilidade. Em que momento vocês entenderam que a música de vocês também era militância? Cara, a gente vem lá dos anos 80, né? E eu acho que a gente vem aí numa pós-ditadura, onde a gente... Eu nasci em 73, o Edson em 70, né? O Anderson em 71. Então ali a gente viveu a nossa, sei lá, pré-adolescência ali, né? No final da ditadura, né, cara? E as nossas influências na música, né, na parte do hip hop, foram grupos com essa contestação, né, que vinham falando aí coisas que precisavam ser ditas naquele momento contra o sistema, né. O Public Enemy vinha falando muito contra o racismo, o NWA vinha com uma linguagem bem de rua, né, ligada a Los Angeles. O Run DMC tinha aquela força do crossover. O Ice-T também uma linguagem de rua muito forte, né, que nos influenciou. E ouvindo essas coisas todas, né, não tinha como ser diferente. O rap era um rap muito cru na época, e o rap naquele momento, os que a gente ouvia principalmente, que nem o NMC, era uma quebra de paradigma. Então os caras deixaram muito das harmonias para trás para trazer uma música mais crua e falando contra o racismo, enfim, falando verdades que eram obscuras, né. Então o nome vem daí, né, dessa mensagem, né, crua e direta que a gente apresentava na época e acho que apresenta muito hoje, né. Fala pro povo aí o nome, o que significa Lords. Legião Organizada Revolucionária dos Direitos Sociais. Aí, Quer falar mais alguma coisa sobre isso ou posso ir? Eu acho que é uma Que é assim, né? Beleza. vocês começaram em 84. Deixa eu completar uma coisa aqui. E eu acho que a gente, agora em 2026, a gente volta nisso, né, já que o rap no Brasil acabou se desenvolvendo muito, né, desde que a gente começou, porque assim, a gente tá falando dessa influência, mas também era meia dúzia de bandas que a gente ouvia, Claro. né, inclusive os covers que a gente fazia, os nossos encontros com a galera, era porque não tinha, né, onde a gente se encontrar, onde a gente ouvia aquelas coisas, que a gente, era tudo muito novo pra gente e pros nossos pares naquela época, né. Eu acho que hoje a gente volta também com essa responsabilidade, assim, que o rap se expandiu muito, né, é legal, né, eu acho que a próxima revolução, a gente falou dessa revolução do hip hop, eu acho que essa próxima revolução do hip hop hoje é as mulheres cada vez mais inseridas, né, a comunidade LGBT inserida no hip hop, eu acho que essa é uma nova revolução acontecendo hoje, né. E eu acho que ao mesmo tempo a gente vem resgatar, né, essa coisa crua do hip hop e tentar dialogar com essa gurizada e eu acho que tentar trazer um pouco dessa nossa garra que a gente tinha de fazer as coisas, né, em todos os sentidos, né. Então, assim, tentar influenciar também hoje que tem um universo que não existia na nossa época, de redes sociais, de música digital e ao mesmo tempo a gente vê uma linguagem muito hoje também de ostentação, de coisas vazias, né. Então talvez a gente ainda tenha essa relevância, né, de tinha naquele momento como representar aquela juventude, eu acho que hoje dialogar Claro. com essa gurizada. A minha próxima pergunta entrava nessa levada, tá? Eu ia perguntar o seguinte, surgiram em 84. E o que daquele espírito original ainda vive hoje na Lords? Cara, eu vou deixar pro Edson. Em 84, quando ele surgiu, foi também, foram dois momentos importantes, tá? A chegada do breaking, né? Sim. O Anderson morava na Zona Norte, então nesse momento o Anderson não estava com a gente. A gente morava perto aqui do estúdio, né? Eu ainda moro, o Edson mudou na Restina nos anos 90, né? Mas assim, eu e Edson nos conhecemos desde os, sei lá, 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, né? E chegou o breaking em 84 aqui, né?
E os irmãos do Edson, um pouco mais velhos, os irmãos do Edson, já dançavam numa coisa que se chamava balé. Né? Eles tinham os grupos de dança, que na época, aqui no Rio Grande do Sul, eles se apresentavam nos bailes black e chamavam de balé, que era dança funk, né? Os grupos de dança funk, né? Era Polison Black, né? O nome do grupo de alguns dos irmãos Edson, mas outros parceiros aqui do bairro. E aquilo ali nos influenciou, né? Nós um pouco mais novos, os manos já iam nos bailes e a gente não ia, nos contava as coisas e nós queríamos. Sim, vocês queriam aproveitar também. E nós ainda não ia nessas festas, né? Daí chegou o break, né? E daí, mano, o que aconteceu? No meu aniversário de 10 anos, não sei quem exatamente, talvez o Edson estava envolvido, alguém mais lá disse, vamos fazer tua festa de aniversário. E meu apelido mesmo é Piá porque era um pouco mais novo que os caras, né? Como o Edson é de 70, eu sou de 73. Naquela época, né? Claro. Ele tendo 13, 14, eu tendo 10. Sim, era o Piá da turma, né? Era o Piá da turma. Hoje não tem diferença nenhuma com 52, né? Então, assim, mano, o que aconteceu? A gente fez aquela festinha de 10 anos, né? Aí tu imagina assim, a gente, como assim, eram outros tempos, né, cara? Era um grupo só de guria de viver na rua o tempo inteiro, né, mano? Não tinha a gente nem tinha videogame, não tinha telefone. Era outra época, né, mano? Não tinha nada disso. Eu lembro disso. Muito bem. E a gente era um grupo só de guria, a gente não dava, assim, não era um grupo de caras, minas, a gente via que falava mais dos condomínios. Uhum. Pra nossa visão daquela época, quem morava em prédio de condomínio era rico e tal, né? E por quê? A gente passava na vila jogando futebol de areião, né? Então é o seguinte, a gente fez essa festinha pensando, vamos convidar as meninas, tudo, né, da vila, do bairro ali. O Edson convidou umas primas, convidou umas amigas e de repente as meninas que andavam tudo na rua estavam lá na minha casa, né? Só que daí a festinha era só eu, o Edson e mais 2 parceiros e 15 minas, né? Oh, que beleza! Aí o seguinte, mano, aí a gente adorou aquilo, até uns beijos, primeiros beijos, né? E daí é o seguinte, pensamos, semana que vem vamos fazer outra festa, né, cara? Uhum. E daí a gente foi atrás dos sons e bem na época chega o breaking. E daí a gente começou a dançar o break, né? E aquilo foi indo até que as meninas se deram conta que era sempre os mesmos manos e não quiseram mais na festa, né? Mas a gente começou com um grupo chamado Cosmos, na época, a gente chamou de Cosmos, em 84 a gente formou esse grupo. Eu, o Edson, né, junto com o primo dele, o Gordo, que iniciou o Lords com a gente, né, depois entrou o Anderson como DJ e mais outros parceiros do bairro. E daí aquilo ali foi muito importante pra gente, cara, porque a gente fez um trabalho de escola, o Edson já repetente várias vezes, né, estava na mesma aula que eu. Aí fizemos um trabalho de escola dançando break. E nós tiramos 10 daquele trabalho e ficamos popular na escola. Né? E aquilo ali, ele começou a levar o rádio para a escola, começou a dançar breaking na escola, começamos a dançar na rua. E do breaking, aquele período de 84, 85 até 87, quando a gente conhece o Randy MC, os Fat Boys, os Beastie Boys, a gente está dançando break e começa a conhecer o rap, né? E daí que a gente começa a tentar fazer algumas rimas, né? Claro. Na época a gente rimava muito rápido, porque a gente ouvia inglês e achava que não tinha, assim, pra tu ter a noção, assim, esse movimento estava surgindo aqui, estava surgindo em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, separado, porque a gente não tinha comunicação com os caras, né? Então a gente tentava rimar aquilo, a gente nem achava que dava para fazer rap em português, a gente fazia information, né? Na época, nossa única referência, cara, a primeira referência foi o Black Juniors, o primeiro grupo que a gente ouviu. A gente nem tinha ouvido ainda Taíde, os nossos contemporâneos, assim, MC Jack, Código 13. Então a gente começou nessa onda de tentar fazer umas rimas, né? E daí depois que veio o Lords, né? Então tem esse momento do breaking, né? Que para nós também foi um momento de valorização, porque até então caras como a gente, os negros, não tinha nada, né, mano? Não tinha espaço. Então o break já vem dar uma valorização. E daí, depois a gente entendeu que aquilo era hip hop, que aquilo era um elemento dentro do hip hop, que o cantar falado, a parte da poesia daquilo era o rap. Aí a gente começou a se identificar cada vez mais com aquilo, porque de uma certa forma o lance do latino no break, o negro no latino, o negro no hip hop, a gente aqui no Brasil, em Porto Alegre, a gente se identificava, a gente se sentia parecido com essas pessoas, né? Então começa no break, uma primeira revolução que a gente não entendia muito bem, e depois vem o rap, né? Falar alguma coisa? Aí, toda aquela rebeldia que a gente tinha, né, de adolescente, a gente viu que a gente podia se expressar no rap, botar pra fora, né?
E como o Pia falou, nós vinha saindo de uma ditadura, uma opressão da polícia toda hora na rua, via na rua, né? Tomando atraque. E o diretor ali nos influenciou para fazer letras, né? E foi o que a gente fez, né? Botou para fora toda aquela rebeldia. E até, de certa forma, estourou da marginalidade, né? Na rua tá aprende tudo, coisa boa e coisa ruim, né? A sigla de vocês fala sobre direitos sociais. O que mais incomoda vocês no Brasil hoje? Pô, cara, eu acho que a gente vive. Tem muita coisa que me incomoda. Não só a ti, cara. Cara, eu acho que a gente vive uma desinformação muito grande, né? Eu acho que essa criação de fake news, eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento civilizatório na nossa sociedade, né? Eu acho que em 2026 a gente tinha que estar pensando em como evoluir como sociedade e a gente perde tempo em desmentir coisa o tempo todo, né? Eu acho que essa coisa de negar ciência, cara, eu acho que isso nos atrasa muito como seres humanos. A gente devia estar discutindo outras coisas nesse momento, né? Eu acho que essa coisa de as redes sociais, eu acho que as pessoas sempre tiveram esse ódio contido, mas isso que as redes sociais acabam trazendo com essa força de gente que valoriza isso contra o racismo, agora o feminicídio, assim, tipo, pessoas não falando e endossando o feminicídio. Então eu acho que essas coisas que não são quanto à evolução do ser humano, da humanidade, eu acho que toda forma de preconceito, eu acho que isso nos atrasa. E eu acho que a gente tem que estar discutindo, né, uma forma de seres humanos conseguir viver e não se separar e não se odiar, né? Essa questão da política, né, tá muito polarizada, né? Tipo, um grupo de um lado atacando o outro e não se chega a lugar nenhum, né? Só divisão, briga, na família, inclusive, né? Época de eleição. Isso aí me incomoda bastante. Eu acho que, como o Pia falou ali, acho que tem que ter uma forma de se entender. Vamos falar um pouquinho uma das coisas que vão acontecer nesse relançamento do disco, né? O Homem Errado. Ele virou um marco do rap, assim. Vocês tinham noção do impacto que esse disco ia ter na época? Ou que teve na época? O original e a nova roupagem dele. Aí, essa aqui já é a nova edição dele. Capa bonitaça aí. E aqui ilustra bem aqui, o que é nós. Aqui conta também aqui, o Piá, se não me engano, aqui colocou a história. Tem história aqui, né? A história do Tem Homem encarte. Tem todo o encarte, é o que não tinha no outro disco, no original. E aqui tá bem contada a história toda do Homem Errado, enfim. Esse disco a gente fez na época. Eu lembro que a gente teve um show no Porto de Elis, na época. E aí logo depois do show, me lembro que deu uma grana legal. E aí disse, vamos investir num disco aqui. Aí surgiu esse disco aqui. Surgiu esse disco Homem Errado. E foi quando, logo que eu entrei, eu acabei não contando um pouco da história de quando eu entrei na banda também. Eu tinha um grupo que se chamava Boogie Friends. E aí a gente se conheceu num festival de rap que teve em Canoas. E o Lords até ficou bem colocado nesse concurso, né, nesse festival. E eu me lembro que era eu só e o meu parceiro, que se chamava o Nego Guto. Chamava Boogie Friends, o nome do grupo. E a gente se conheceu. Na volta, a gente vindo a pé, eu, o Nego Guto e o Piava de Jeep. Eles tinham uma jipeira, vindo de Canoas, madrugada. E aí, nós voltando a pé, aí quando veio eles passaram por nós. Ô, meu, não quer uma carona? Claro, sim. Vamos a Porto Alegre, no meio do nada, Canoas, vazio. E tá, pegamos ali e começamos a trocar ideia. Dali a gente, né, o nosso ponto de encontro era o Oswaldo Aranha naquela época. Aí já começamos a trocar umas ideias, tudo. E logo o grupo meio que a gente deu um tempo, assim, eu e o Nego Guto. O Nego Guto tava fazendo outras partes, eu tava fazendo outras coisas, discotecagem. Me lembro que tive filho bem naquela época, né, a minha filha.
E aí se conhecemos e aí fechou, sabe aquele grupo de escola que tu te encontra, senta com uma turma, é essa turma é essa. Aí me encontrei, os caras curtiam as mesmas coisas, curtiam o MC, curtiam Beast Boys, LL Cool J, SP, NWA. E a gente se fechou, porque eu gostava de trabalhar com isso aí, que era de fazer essa mistura. Tipo, as guitarras já pesando. Eu vim do baile black. Eu vim, nem também o Pia falou. Meu tio era do break, eu comecei com break também. Mas entrei pra dentro do baile black. Dentro do baile black tinha tudo isso aí. Tinha o break, tinha, né? Tinha vários movimentos, tinha os balé, tinha tudo. Aí a gente se fechou, assim. Eu gostava daquele peso, quando dava, tipo assim, Public Enemy, essas coisas, curtia. E aí eles curtiam mais isso aí. Eu digo, preciso fechar. E logo, na época, também tinha um grupo que se chamava Guru Brothers, que era do Educar. Aí eu também estava participando desse grupo. E foi a primeira banda, bem dizer, que eu participei. Fora Lords, as 2 primeiras bandas que eu participei. Eu digo, isso que eu quero fazer, essa mistura. O DJ botar o beat. Eu trabalhava só dentro da discotecagem. Aí eu queria colocar os beats, marcar os beats, colocar as colagens. E aí queria colocar as colagens em português, em tudo. Na época a gente usava muito inglês, como o Pia falou, mas eu queria colocar essas colagens, essas batidas, né? Como se fosse, criar algo nosso mesmo, música brasileira e tal. E aí que a gente se fechou. E aí fechou esse disco aí. A gente tem 2 discos que a gente participou depois dessa coletânea também, que é Outro Som. E a Lords participou com 2 músicas, Vida Urbana e LORDS. Aqui é uma coletânea lá da Restinga, que a gente fez, foi bem legal também. E esse aí é um pouco da história do... Isso que o Anderson falou, a nossa discografia, né, ela completa com os 2 discos, né? A gente botou 8 músicas no Homem Errado e 2 músicas aqui. E, cara, completando o que o Anderson falou, na época, eu acho que a gente não tinha noção disso que falou realmente, da importância que é esse disco, porque foi tudo muito rápido. Pensa assim que a nossa primeira apresentação mesmo foi em 89, numa festa do Mano Delcio DJ, ali no ginásio do Protásio Alves. Né? O Mano Delcio DJ tinha um programa de rádio, a gente ia lá levar a nossa música para tocar. O que aconteceu, cara? A gente, enfim, começou a fazer os shows, né? E o irmão do Edson, que já é falecido, o Sérgio, né? Ele fazia parte do grupo, mas ele era o cara que ele tinha uma visão mais empresarial que a gente na época. E ele, isso que o Anderson falou, a gente juntou uma grana, mas ele foi atrás e colou uma grana também. Foi muito importante na época, né? Ele tinha essa visão mais de negócio, que a gente estava mais focado na parte artística, né? Então, a gente conseguiu fazer esse disco. É legal também, assim, que essa capa, ela foi muito influenciada porque a gente ouvia muito Public Enemy e essa questão social do negro, estava se falando muito de preconceito racial, né, cara? E a gente achava que a gente deveria mostrar isso na capa. E, inclusive, foi um amigo nosso que já é falecido, que depois eu, num trampo solo meu, eu fiz uma música chamada Meu Parceiro, em homenagem, né, à nossa amizade, né, ao amigo eu, do Edson. Esse cara... Ele tinha, assim, ele já ouvia rap e tal, ele tinha vários vídeos de rap e ele, na verdade, foi ele que deu essa ideia. Ele disse, cara, põe o caso do Homem Errado, e nós pensamos, mas o caso do Homem Errado, né, que nós já tínhamos música por assassino, né? E ele, quem sabe, põe o caso do Homem Errado e aquilo ali ficou na cabeça e a gente resolveu usar essa ideia de uma história verídica, né? Na época deu problema pra nós, né? Outro irmão do Edson também estava na brigada, outro amigo nosso disse que quando saiu a capa, foi dito lá enfim, em algum dos batalhões lá que se visse a gente, podia bater na gente, tem que pegar a gente, porque a gente estava trazendo de volta, né, Um assunto que era para estar encerrado. um assunto que aconteceu em 87. Aquilo ali se dobrou, mas assim, a gente vivia, não era numa época de internet, onde pensa que a gente lançou esse disco em 95, mas até chegar esse disco a gente praticamente acabou ali em 93, 94, né? Para chegar em 95 ser lançado. Então, assim, quando a gente usou, a gente soube, né, também que outros relatos longe, a gente vai pegar esse cara, né, e tal. Então, o que aconteceu com o passar do tempo, né, cara, e até agora com o lance do Museu do Hip Hop, resgatar coisas, né, tu vê que o Renato Freitas, né, o parlamentar lá de Curitiba, ele fez uma rima falando do disco, né, cara. Então, assim, esse disco acabou sendo marca do primeiro disco de rap,
né, aqui de Porto Alegre. O Mano Delcio lançou um em 90, né, que a gente iria participar, a gente acabou não participando, depois do concurso, e a gente estava entre os 5, mas depois a gente acabou não se entendendo lá e não participamos desse disco. Só que esse Mano Delcio é tipo é uma coletânea de rap e R&B. Mas esse acaba sendo o primeiro disco, né, cara? De rap, de um grupo de rap, né? Um álbum. E que na época, como a gente não tinha muitas referências do hip hop, eu acho que na época a gente pensava mais em bandas de rock. A gente era um grupo de rap, mas a gente via assim que tinha essa cena em Porto Alegre do Defala, né? Tinha o TNT, a gente se achava também parte dessa cena, né? Só que daí acaba sendo um disco realmente, assim, eu acho que muito importante, que está comemorando mais de 30 anos, né? E também, assim, para o Brasil, né? O legal desse disco aqui é que a gente foi, como tu falou, a gente desenterrou ali o caso do Homem Errado e a gente foi atrás da viúva. E o meu tio lá foi advogado, o Antônio Carlos Cortes foi advogado dessa parte, então eu já estava por dentro dessa história. Quando o Piá veio com essa história, eu disse, pô, que legal, né? E até me aprofundei um pouco com ele, mais dessa história do Homem Errado e a viúva, a gente foi atrás da viúva, a viúva contou bastante da história. E é legal, a gente ficou sabendo muita coisa que a gente não sabia. E veio à tona, né, através desse disco, que voltou a ser contado em palestras. Então, olha só que legal, mano, esse lance dessa troca de informação com gerações, né? Na época eu fazia uns trampos de serigrafia também, e a capa original, essa capa que tá lá, ó, boa parte dessa capa, mano, eu fiz desenhando, a gente não tinha como comprar aquilo ali, não tinha como fazer no computador. Então, assim, eu não era um desenhista, entendeu? Mas era força de vontade, aquelas letras ali, aquelas letras transferíveis, aquelas que compravam. Letra 7. E daí isso depois foi feito bonito e tal, na época, né? Mas assim, a força de vontade de fazer as coisas, né, cara? Claro, se tu pegar hoje esse disco, ele tá relançando, o vinil é o original, tá? Só a capa em comemoração de 30 anos, mas assim, claro que a gente tinha limitações técnicas naquela época. Mas legal que a gente fez, a gente registrou da maneira que tinha, né? E eu acho que isso, assim, uma das mensagens fora, né, então, isso é o lance, assim, dessa coisa, faça você mesmo, faça com as ferramentas que tem no momento e depois a gente vai melhorando, né, mano? Claro. Vocês falaram da história do Homem Errado, tudo isso que deu um problema com polícia. Como foi transformar algo tão pesado como como esse caso, É que na verdade, assim, o disco já estava fechado quando a gente resolveu fazer a capa, né? Então nós já falava desse tema, tinha a música Polícia Assassina, né? Que tem a ver um pouco com o pai também, né? E outra coisa que eu queria falar também, o Gustavo, esse mano que morreu, que faleceu, que deu a ideia de fazer a capa, ele tinha uma visão muito à frente também, né? E no nosso bairro lá tinha a turma do rock, né? E a turma que curtia o rap. E ele deu a sugestão para nós juntos as duas coisas, né? O Aliciano que toca guitarra, tem o Deck que toca baixo. Quem sabe vocês juntos fazem um som no pequeno. A gente começou a fazer essa mistura e foi que deu certo. Tanto com o lado A, né? É mais rap e o outro já não mais rap. Esse lance é o seguinte, né, cara? Quando a gente fez a música Polícia Assassina, esses casos eram coisas que a gente conversava entre a gente, né? Então, essa música até agora, quando a gente começou, o ano passado a gente fez alguns shows, por causa da minha exposição lá do Museu do Hip Hop. Com a exposição, a gente acabou fazendo uma música, né, que eu chamei a gurizada, nos reunimos, e daquilo ali a gente fez mais 2 shows. Inclusive fizemos também um show no dia da exibição do documentário do Homem Errado. E depois fizemos noite nos museus. O que acontece, cara? Essa música Polícia Assassina, ela representa muito isso, né? Provavelmente o nome do disco na época seria Polícia Assassina. Mas hoje a gente revisitou essa música para tocar nos shows e a gente não conseguiu, porque a gente sentiu uma rebeldia que era tão forte, cara, que a gente pensou assim, vamos mexer aqui, vamos mexer ali, e acabou que essa música a gente não conseguiu ainda botar lá no show. Mas daí, isso que tu falou, aí a gente trouxe de volta a música O Homem Errado. A gente tem a música Homem Errado hoje no show, que é a música que inicia o nosso show, né? Que conta literalmente, né, a história. Porque o que aconteceu?
isso é uma coisa muito delicada, cara. Eu pensei nisso várias vezes, algumas vezes que eu tentei iniciar. Tu contar uma história é delicado, às vezes até como no rap tu falar de amor, tá? Às vezes tu contar essa história, ela pode ficar meio brega, sabe? Contar exatamente ela assim. Então, o jeito que a gente faz o Homem Errado, para mim foi uma solução que ficou muito interessante, que eu começo com um discurso narrando o caso, e daí depois, enfim, o discurso faz parte da música, né? Mas tem um clima todo tenso de suspense o tempo inteiro, né? Que a gente sente que as pessoas ficam assim num suspense, e daí a música depois se desenvolve, a gente falando coisas genéricas sobre essa violência e racismo, né? Que eu acho que acabou dando certo e resolvendo esse problema aí que estava há anos na minha cabeça. Que bom, que bom. Ah, e outra pergunta é: existe o homem errado, né? Ou existe o homem certo? Né? Inclusive agora, semana passada, né, saiu a notícia da médica, né? A médica que foi alvejada, né? Uma médica, uma mulher, né? Porque os policiais disseram que ela foi confundida com um marginal. Com um marginal, uma mulher dentro do carro, né? Mas teve um caso, acho que foi perto de 2014, 2015, no exato aqui da perimetral, e assassinaram um cara que estava com a filhinha dentro do carro, porque quem estava observando achou que ele fosse um tal bandido. É, E o aí caso. veio e metralharam o São cara, muitos. o cara viu, o cara morreu. Até a esposa dele tinha trabalhado comigo, ela trabalhava de professora, inclusive a família. Então, tudo assim, é o homem errado, o homem errado, o homem errado. É, o caso aquele, o Rafael, né? Acho que é Rafael Braga, né, se eu estiver errado, por favor, me desculpem. Do caso, né, do rapaz lá que nas manifestações de 2013, né, ele foi confundido com alguém porque ele estava com os produtos químicos na mochila. Ele foi preso, foi esquecido, né, na cadeia. Aí ficou 4 anos esquecido lá. Ele saiu e no primeiro dia que ele saiu, a polícia no bairro, né, na vila que ele morava lá no Rio de Janeiro, ele estava na frente de casa. A polícia disse que ele era aviãozinho do tráfico e foi preso de novo sem prova nenhuma. Ele ficou 11 anos preso, cara. Uma vez por 11 anos preso, uma vez porque ele trabalhava de limpador de rua e estava com produtos químicos dentro da mochila. E disseram que ele estava nas manifestações, sem prova. Na segunda vez que ele estava na frente de casa com a tornozeleira e disseram que ele era um aviãozinho sem prova, ficou mais vários anos preso, né? Então, assim, claro que a gente não tem como viver numa sociedade sem a polícia, né? Mas ela tem que ser mais humanizada. O que eu acho que a gente falou sobre a ditadura militar, talvez a polícia não tem que ser tão militarizada, porque a gente não está numa guerra, a gente não está numa, eu acho, contra o cidadão, né? As pessoas. Acho que tem que encontrar enfim, uma solução para isso, porque a polícia não pode ter sempre, né, um estereótipo de pessoa onde os enganos acontecem regularmente, né? Tá? Deixa de ser inclusão, né? É muita coisa de acontece. Vamos lá, vamos para um assunto um pouquinho mais. Vocês transitaram entre os bailes black e a cena rock underground. Algo raro até hoje isso. Como foi conquistar esses dois espaços? Cara, na época, assim, eu acho que foi o primeiro grupo que conseguiu fazer isso, né? De poder transitar dos dois lados. Tudo começou pela Ipanema, né? A nossa música começou a tocar em Ipanema, a Katia Schima me convidou para tocar na casa Mequeira, né, na época, né? E pro produto nacional e estamos com zona, com isso, mas nós primeiro pé, da casa de, ela fica lá, zona da óptica, não. E a Jolesta lá é de Pablo. E talvez até pela mistura de som com som, na época, de misturar o rock com rap. O pessoal curtiu, dali a gente tocou no Ocidente, aí depois porque ali, né, Barão de Viana, aí começou. Foi uma coisa que a gente não esperava, aconteceu, né? A gente começou, isso que o Ed falou, mas talvez a gente tenha começado primeiro no Mano Delcio, né, em 89, ali, né, nos baile black, né. A gente tinha mais uma visão dos baile black, mas ao mesmo tempo o Anderson falou que essa coisa do peso que não cabia nos baile black também, né.
Então, assim, a gente fazia, e no baile black, não só nós, assim, mas os grupos se apresentavam, tu não podia cantar mais que 2 músicas, porque, assim, os bailes eram para 5.000 pessoas. O baile não podia parar o ritmo do baile. O baile, as pessoas esperavam, né, um mês, 2 meses foi naquele baile, não era todo final de semana também. E o baile era uma super produção, né, do Brother Lane, do Mano Delcio, enfim, outras equipes que tinham, né, aqui em Porto Alegre. Então, assim, a gente não fazia um show, a gente cantava uma música ou 2. E nós éramos os únicos que tocava essa mistura de bateria eletrônica, teclado e instrumento, né. Então, assim, a gente não conseguia desenvolver muito ali, o que nós fazíamos, e a gente focava também, a gente tinha discernimento que aquele público é aquilo ali. Então, quando a gente começou a tocar na hora do demo na Rádio Ipanema, foi até antes dessa história que o Edson falou, eu lembro que foi antes. A hora do demo era sexta-feira e a nossa música começou a tocar ali, né. E daí aquilo ali nos deu uma popularidade na Ipanema, porque a Ipanema já tocava o Run DMC, já tocava o Beastie Boys, já tocava os crossovers, né. Tocava o Fat Boys também. E a Ipanema tocava esses mais pesados e o Mano Delcio, posteriormente depois o Brother Name, aí tocava mais os rappers de baile, o rap de baile e o charme, né. O que aconteceu? Quando a gente tocou nessa festa que o Edson falou, aquilo ali a Katia Suma divulgava a semana toda. Tinha comerciais e o nosso nome começou a ficar popular, né. Um dia, ouvindo a hora do demo, que a gente já estava tocando, e a gente era o único também, assim, dentro do universo da Ipanema, nós éramos os únicos que com aquele crossover. Aí a gente ouviu uma música do Ultraman, ainda sem o Tonho. Era o Zé Darcy, né? Era o Zé no vocal. E a gente ouviu uma música do Ultraman e a gente falou, quem são esses caras, né? E eu acho que eles já estavam pensando quem nós era, né? E um dia no Oswaldo Arantes conheceu o Júlio Porto. Eu pelo menos lembro de ter conhecido ele, o Júlio Porto, o irmão dele, e o Pedro. E daí os caras disseram, eu já ouvi a música de vocês, e a gente disse, né? E o que acontece? O Ultraman era uma banda de rock com uma influência de rap, e nós, um grupo de rap com uma influência de rock. Então a gente começou a fazer as festas juntos. E a gente bombava, a gente bombava segunda-feira, bombava quinta-feira, era Lords Ultraman o nome dessa festa, né? Durante um tempo essa festa bombou muito, assim, a gente tem registro em jornal de 92, 93, ali, acho que 92, 93, 94 talvez, né? A gente fez muita coisa junto, o Lords e o Ultraman, né? Acho que aquilo foi importante para ambos, assim, né? Nos fortaleceu muito aquilo ali, e a gente andava muito junto, porque naquela época o que acontecia, o hip hop, como estava surgindo, e a cena skate também estava surgindo, até antes de vir pra cá a gente estava ensaiando alguns covers, assim, que a gente não tocou cover o ano passado no nosso show. Não ter cover, então, o som. A gente nos shows do ano passado não tocou nenhum, e daí a gente retomou os covers. O que ia acontecer, cara? Naquela época não tinha nada quase, assim, não tinha essas bandas que fazem cover, especial Jorge Ben, especial não sei, não existia nada disso naquela época, né? As bandas de baile não eram da nossa galera, era só música própria praticamente, eu tocava alguns, assim. Só que assim, quando a gente tocava o cover, esses covers, né, o Beastie Boys, o Ice-T, a gente estava representando toda uma galera. Era estranho assim que não era assim, nós éramos os Lords, enfim, nós aqui, mas não era nós, assim, era todo mundo, entendeu? A gente era parte, digamos, artística de uma coisa assim, que a gente estava no Marinha, que a gente estava no Oswaldo, que a gente estava... E quando a gente fazia o show, era nós todos juntos, né? Então a gente tocava os covers, eram as músicas que a gente ouvia, que não tinha muito pra ouvir nos lugares, então a gente representava, né, junto com toda aquela galera, a gente representava tudo aquilo ali, tocando essas músicas, assim, né? E então isso foi muito interessante, porque a gente conseguiu sobreviver numa cidade, né, que, enfim, naquela época, digamos, Porto Alegre hoje é uma cidade de médio porte, talvez não fosse tanto naquela época, a gente era longe demais das capitais, como, né, como o engenheiro da Havaí, e a gente conseguiu sobreviver por causa disso, né? A gente fazia o show no Vale Black e a gente fazia no circuito rock underground da cidade, né? Então isso acho que fez com que a gente sobrevivesse, né? Essa mistura, pra mim, foi uma loucura. Essa mistura toda, assim, de juntar o rock, o rap. Pra mim, que veio dos bailes black. Mas eu já curtia lá
Eu curtia rock lá atrás, tipo, as primeiras festas que eu fui, que meus pais deixaram sair, era no Zequinha, que tinha lá uma domingueira, então era só rock que rolava. Então eu escutei muito rock antes de ir pros baile black ver que era isso mesmo que eu queria. Antes de tudo, só escutava o Michael Jackson, algumas coisas assim, Diana Ross, Commodores, Lionel Rich. Então, quando rolou essas misturas, eu senti que daí o toca-disco ele tinha uma participação, ele podia chegar junto, que eu poderia fazer música com os toca-discos. E daí eu saí do baile, que é onde eu estava discotecando, mixando uma música na outra, que eu poderia fazer. Tanto que meus primeiros toca-discos foi meio que um toca-disco em Garrar, depois eu tive um CCE, quando eu comecei a trabalhar com Lords, eu tinha um CCE, eu juntei, eu não tinha nem mixer ainda, o Fiat tinha um mixer Quasar, e aí juntando, era na bolota, era tudo, já tinha. Esse não, esse é. O primeiro do Grandmaster Flash ali, ele já tinha os cortes, já tinha o crossfader, né, que é o que o DJ usa, pra usar o lado A, lado B, lado 1, lado 2. E aí os DJs já tinham, mas aqui ainda não tinha chegado ainda tudo isso. Então era no corte ali, era no aprendi no tranco aquilo ali e era legal. O Piá programava a bateria eletrônica, os vocal às vezes rolava um delay, a gente viajava muito. Então ali eu vi, porra, que dá pra fazer música, e eu saí de dentro da discotecagem pra fazer música, começar dentro desse cenário que era o rock, misturar tudo, e foi legal. Daí eu fui influenciado por o MC, Beast Boys, Bad Boys, que já faziam toda essa mistura, assim, né, da guitarra com os beats. E tu vê, cara, isso que a outra pergunta que tinha feito sobre essa questão social, como é interessante, a gente tá falando disso agora, mas pra quem, assim, pra quem, sei lá, tem menos de 30 anos, a gente tá falando de uma época, cara, que aqui mesmo, onde a gente morava, onde o Edson morava ali, cara, tu vê um negro dirigindo um carro, tu não via, mano. Não via uma mulher negra dirigindo um carro nos anos 80. Não via, cara. Simplesmente não via, né? Então tu vê que também quantas políticas públicas tiveram que acontecer para a gente chegar nesse momento. Hoje, né? E esse crossover de a gente circular nesses dois meios, pensa assim o quanto Porto Alegre tinha, e de uma certa forma ainda tem, mas tinha um apartheid naquela época, que assim, quando dava as muamba no centro de Porto Alegre, pô, Porto Alegre tem negro. E antes, porque os pretos só ficavam no baile black, os pretos só ficavam no carnaval, mano. Então, assim, essa coisa que a gente participou, né, de trazer movimentos de uma certa forma separados, que inclusive nos Estados Unidos, né, foi muito mais forte, assim, porque nos Estados Unidos, como existe uma indústria da música desde os anos 50, é tudo bem definido, né? Isso é rock, isso é R&B, isso, né, é soul, isso é blues. Quando o Run DMC fez essa mistura, né, com o Elvis Presley, num país muito mais racista, assim, enfim, há discussões sobre isso, mas assim, eu já vivi nos Estados Unidos e eu acho que essa segregação de um bairro ser só preto, um bairro ser só latino, um bairro ser só asiático, é foda, né, mano? É foda, né? E o que tá acontecendo hoje, assim, né, com essa política do Trump incentivando, né, essas coisas, então, pensa bem assim, cara, a gente viveu naquele universo que voltando também mais uma vez, assim, voltando mais uma camada, a força de vontade que a gente tinha que fazer, que nada nos parava, mano. A gente queria fazer aquilo ali, sabe? A gente, tipo assim, essa cena da Ipanema começou porque, cara, eu botava uma pastinha, nós, enfim, botava uma pastinha e ia lá levar o release lá pra Catiaçu, eu subia o morro caminhando, né? Quando começou a ter a possibilidade de telefone, eu ligava aqui, Oswaldo, eu vou levar aí da rapaziada do Lordes, eu sou um empresário, sabe? Mentir, assim, né, pra dizer que tinha uma estrutura. Sim, pra ver que tinha aquela estrutura pra chegar, né? E pra divulgar as paradas, cara, eu pegava o Jeep, a gente botava uma escada em cima do Jeep, cara, ia pro centro de madrugada, botava uma faixa, fazia com polvilho ali o grude na baia e pegava e ia. E se a polícia chegava, a gente já levava chute nas pernas, já, né? Sempre que algo lá na sua casa, o menino tem moça, a gente ia, ó, cuidado aí, ainda ficava ligado aí que não podia, na época ali era vandalismo. Vamos falar um pouquinho. Quando terminou? Como é que foi? Não sei se um término, se foi um hiato, como é que vocês chamam? Um hiato, gente. Acho que pode, não sei, acho que a gente talvez vai ter que procurar um psicólogo juntos para talvez cada um tenha uma interpretação. Foi assim que... Eu fui o seguinte, cara, a minha visão, enfim, né, eu com 21 anos eu fui pai, né, eu já trabalhava,
trabalhava durante o dia numa borracharia, estudava de noite e tocava a história dos Lords, né. E fui pai, a minha mãe teve um problema sério, perdeu a visão, e a minha vida mudou, assim, naquele ano ela mudou tudo, porque precisava de grana, estava iniciando, né, uma família, né, não tinha onde morar, porque, enfim, eu, minha namorada, minha esposa na época, né, e precisava de grana, né. Ah, aí eu tive que me dividir em trabalhar, aí pintou a Kátia, ela criou um programa chamado Motherfucker, que é um programa de hip hop. E daí ela, logo depois, o programa cresceu muito e ela era a única pessoa na rádio que, assim, esses programas temáticos sempre apresentavam por alguém daquele estilo. E o único que não era aquele ali, que a Kátia Suma criou. E ela botou Motherfucker porque, né, o Ice-T dizia Motherfucker, né, o Kleber quando dizia Motherfucker toda hora, ela criou esse programa. Só que daí, quando ela foi convidada para ser diretora da rádio, ela não queria mais fazer o programa. E um dia, eu dando um rolê lá, assim, ela disse, Pedro, quer fazer um teste aí, piloto, tô convidando umas pessoas para fazer teste, não quer... Tava sempre lá, né, incomodando, levando o disco, e ela disse, então quer fazer um teste aí para, de repente, apresentar esse programa e tal, né. E pensa bem, eu na época, né, mano, recente uma filha, minha mãe é doente, trabalhava na borracharia, tinha um sonho de viver da música, né, mas não tava conseguindo conciliar naquele momento. Aí fiz o programa, aí eu fiz o programa piloto, né, aí comecei a apresentar o programa e logo depois de um mês tava faltando operador na rádio e eu me candidatei para ser operador. E daí eu comecei a trabalhar de madrugada na rádio, né. Aí meu tempo acabou diminuindo, assim, muito com a banda, né. E daí, porque daí, quando tem uma banda que nem hoje a gente ensaiou, cara, é uma mão sempre pra ensaiar, conciliar o tempo de todo mundo, né. E pra mim na época foi isso, pra mim na época eu tinha que tocar, enfim, mais nas minhas Tinha coisas. vida, né? Acabei continuando, mas aí no meu ritmo, no meu tempo, né. Eu acho que foi em hiato mesmo. A vida do cara vai levando por caminhos diferentes, né? O Piá tinha a família dele, inclusive a filha dele nasceu durante o show, minha opinião, eu tava tocando lá, e o cara foi canado que tinha que ir pro hospital ver o nascimento da filha. Bem, aí eu fiz trabalho solo, né, aí que é muita história, né, mano, são 30 anos sem parar, né. E daí o que acontece, a rádio, cara, eu vou tentar linkar com esse lance dos olhos também. O que aconteceu, a rádio foi o seguinte, e a rádio tem a ver com isso, tá, totalmente. No início, cara, eu não tinha um salário, tá. Eu tinha uma participação, eu era sócio do meu programa. Porque a Cátia disse, eu tenho, mas não tenho salário, vai ser sócio do programa. No programa assim não ganhava, né? Aí o que acontece? Um modelo que hoje é assim também, né, voltou a ser. O que acontece? No primeiro mês, assim, nas primeiras 15 dias depois, eu armei um show que eu levei o Manos do Rap e o Bira Power, que era nosso contemporâneo, que participava dos concursos com a gente, para fazer uma festa do projeto Rap Porto Alegre. Até então, eu também não tocava como DJ, né? O Anderson, que só fazia a parada dentro do grupo, além de cantar e escrever, e o Edson também produziu o grupo, né? E continuou produzindo. O que aconteceu? Eu fiz uma festa pra já ganhar grana, né? E daí eu comecei a promover essa festa. Na primeira festa, pra tu ver o que aconteceu, nesse dia foi lá no Garagem Hermético. O Garagem Hermético recém tinha inaugurado, assim. Foi tipo numa terça, numa quinta, porque ninguém nos dava um dia bom, né? A gente fazia esse negócio tudo durante a semana. Cara, eu fiz assim no Garagem Hermética. Nessa noite foi a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal dar um atraque lá. Menores ainda, aquela de menor ainda. Mano, eles chegaram a quebrar o chão do Garagem Hermética procurando droga. A cena do hip hop no início, a gente não tinha, assim, droga envolvida, assim, né? Então, os guris realmente eram caretão, né, ali, enfim, e assim, os caras levaram até cachorro, tinha cachorro procurando, quebraram o chão, já era meio quebrado, né, aí os caras quebraram e não encontraram nada nessa noite, né, e daí o que aconteceu? Por causa dessas paradas, por causa de eu produzir as histórias, essa borracharia que eu trabalhava virou o estúdio do hip hop de Porto Alegre. Eu me juntei com o francês do Telado P e o Alexandre, que era o cara que tocava teclado, eles trouxeram alguns equipamentos, e lá onde era a borracharia, virou o estúdio do hip hop.
E o que aconteceu? Eu trabalhava na rádio, mas não recebia grana, né? Eu comecei a trabalhar de operador, mas o salário de operador era pequenininho, né? Então, nesse estúdio, a gente começou a produzir as coisas, né? E aquilo ali, eu comecei a fazer alguns trabalhos solo, que o Edson sempre participou, que o Anderson sempre participou, né? Até que eu cheguei no trabalho da Trama, que foi um trabalho que teve uma estrutura legal, nós fomos para São Paulo, né? Fiquei 6 meses em São Paulo gravando, depois fiquei mais 6 meses dançando. Os guris também participaram, mas como eu falei, da minha visão naquele momento, às vezes tu tem que correr sozinho para correr mais rápido, né? Porque precisava correr, eu não tinha como conciliar o meu tempo com a correria, pelo menos a minha visão, né? Cada um talvez deve ter uma visão, né? E daí depois o Anderson, 99, 2000, entra pro Ultraman daí, né? Daí, 98. Né? Daí eu tive esse espaço, daí eu fiquei tocando, tiveram umas casas que eu fui DJ, né? Uma das casas, Big House, aí toquei na Axé Bahia. Aí logo a Ultraman me chamou. E aí, tipo, já era uma mistura de banda, que já fazia, já trabalhava com banda, daí já trabalhava há muito tempo. Só encaixei na Ultraman, que ele falou lá no início, que daí a Ultraman misturava, fazia essa mistura toda de rock com rap, aí ficou fácil de encaixar na Ultraman, assim, sabe? Daí nos discos, né? E o retorno? Ele nasceu da homenagem ao Piá, né? No museu do hip hop. O Piá nos chamou, né, pra fazer uma música para o tema da exposição. a exposição, eu fui convidado para fazer essa exposição, falar de mim, né? Quando eles me convidaram lá, eu nunca tinha feito uma exposição, né, cara? Então eu fiquei assim bem aberto pelo que os caras me falaram. Eu disse que os caras, eu não sei nada, tô aberto, e depois falaram, eu dou minhas sugestões, né? Eu pensei em algumas coisas, eles disseram pra mim, cara, vamos focar na tua pessoa, em tudo que tu já fez. Foi o caminho que eles me propuseram. E eu fui pelo caminho deles, já que eu nunca tinha feito, né? Então essa exposição fala dos meus 10 anos, né, que o Edson está envolvido, né, ele está envolvido nos Lords, mas também, né, eu tenho uma carreira de 23 anos que eu trabalhei em rádio e televisão, né. Trabalhei muito como DJ por causa, né, dessa função da rádio, né, acabei tocando muito como DJ, me especializando, fiz do curso, acabei tocando, né, fora do Brasil e pelo Brasil também como DJ, acabou também sendo uma alternativa de eu continuar no hip hop, é uma coisa também que eu amo, mas que eu resolvo comigo mesmo, né, que é difícil a gente trabalhar em grupo e conciliar, né. Então o que aconteceu? Essa exposição fala dos meus 10 anos até hoje, com tudo que eu já fiz ligado à música e à comunicação. E os Lords é uma parte muito importante e a parte inicial, né, dessa minha vida. E daí eu achei que tinha tudo a ver a exposição ter uma música e a gente estar junto nessa música, né. E daí por causa dessa música, né, o Edson gravou comigo, o Anderson gravou, e dessa música a gente foi convidado depois pelo Matheus, né, pelo deputado, para participar desse projeto, né, lá do Homem Errado, que teve a exibição do filme da Camila. E disso a gente foi pra noite nos museus. E a gente, enfim, né, a gente nunca se separou muito, né? Mas assim, veio uma coisa mais oficial que iniciou por causa da exposição. Mas o que Uma acontece... coisa leva a outra, né? Vocês nunca tiveram separados. E isso é importante, assim, né? Eu e o Edson somos amigos de infância, né? O Anderson praticamente também chegou na nossa vida com, né, 19 anos, e então a gente conhece há muito tempo. E vou te falar também, assim, cara, que esse lance, o chamado da arte é uma coisa muito complexa, né, cara? Que eu não sei se eu vou entender ou se fico entendendo, porque se tu foge, tu fica mal porque se tu faz, tu fica sem grana, fica mal também, né? Enfim, tem que encontrar um jeito de se alimentar daquilo, né? Por isso que eu sou radialista, por isso que eu trabalho com audiovisual, por isso eu tento transitar em coisas próximas para sobreviver da arte. Porque ao mesmo tempo, sei lá por que a gente nasce assim, né, cara? A gente nasce com essa coisa que também se tu fica longe, tu não consegue muito, né, cara? E acho que na nossa faixa etária, parece que chega uma hora ali que volta essas lembranças daquele teu primeiro contato com a música, né? Essa coisa é muito forte. Eu me sinto uma pessoa muito aberta culturalmente para muitas coisas, para novas ideias, para um novo mundo. Mas ao mesmo tempo, né, aquela primeira fagulha ali, eu acho, ela é muito forte, né?
Era muito forte. E nós três, assim, a gente tem outros parceiros, tem o Branca que toca com a gente, né? Tem o Pablo também que toca com a gente, mas assim, a gente que é essa base, quando nós três estamos juntos, é muito forte, né, cara? Assim, acho que a gente tá se reconhecendo novamente, assim, na história de vida de cada um, mas assim, musicalmente nós três, eu acho que é bem forte, né, cara? Tipo assim, a gente trabalhou lá atrás sem recursos, né? E hoje, até com alguns recursos, mas poderia ser melhor se a gente tivesse, tipo, né, já os instrumentos na época, tudo que precisava, eu acho que na época a gente já conseguiria até ir mais longe. E hoje a gente tá trabalhando com o que a gente tem. Hoje a gente já tem uns recursos mais foda, né, pra trabalhar. Então fica mais fácil e já com a experiência que a gente tá também. Eu tive que fazer equipamento para trabalhar, né? De museu, pra gente produzir música. Por exemplo, a gente não tinha sampler, né? Os samplers que a gente ouvia as músicas, a gente não conseguia chegar naquele som, né? Da MPC, da SP1200, e a gente ouvia, cara, da onde vem esse som, né, cara? Eu ia nos estúdios assim, eu fui comprar uma bateria eletrônica, uma das baterias que eu comprei no Márcio Ungaretti, e ele tinha assim um monte de teclado, cara. Daí eu pedia para os caras tocar, né? Outra bateria eu comprei do Zé Natário, né? E eu tentava, pra tu ver assim, cara, eu ia nas lojas no centro, ficava o dia inteiro naquelas lojas mexendo assim, pra ver, porque aquele som que eu ouvia não saía em porra nenhuma, cara. E daí, o que aconteceu? Pra tu ter uma ideia, eu tinha uma bateria eletrônica, né? E a gente precisava samplear algumas coisas, porque a minha bateria eletrônica tinha 3 caixas e 3 mundos. Imagina, hoje eu uso um programa que eu tenho quase que infinito de mundos. Que eu estava falando. Meu primeiro instrumento, na verdade, foi uma bateria. A gente ouviu o Randy MC, que era bateria e scratch, mas eu vi que não ia dar certo tocar bateria e cantar, né? O Anderson Paak é um cara que faz isso, mas enfim, não deu certo aí na época. Aí comprei um tecladinho, tinha até uns latidinhos de cachorro, um Cássio, vendia a bateria, vendia uma bicicleta, olha a fita, vendia a bateria, vendia uma bicicleta, comprei um tecladinho. Aqui tecladinho, cara, e naquela época a gente fazia o seguinte, o Edson também, a gente capinava na casa do vizinho para levantar uma grana, pra gente jogar bola, a gente limpava o Venezuela aqui, o colégio, a gente pegava umas macelas para vender quando tinha, a gente se virava o que dava para levantar uma graninha. E fazia os briques das coisas, daí, cara, daquele tecladinho eu fui no Paraguai e comprei uma bateria eletrônica, uma Yamaha que nem dava para programar. E tinha uns alto-falantes. Daquela, eu comprei essa do Ungaretti, enfim, até cheguei numa Holland do Zé Natário, só que tinha essa limitação. O som era da hora, inclusive tem uma música que é uma das principais desse disco, que é a Meu Lar, que ela foi feita toda nessa bateria eletrônica. Aí eu consegui comprar um sampler, mas ele tinha 11 segundos só. E daí eu precisava de mais tempo. Eu mandei fazer um cabo, cara, bifurcado que saía da bateria eletrônica e ligava os 2 samples para eu conseguir ter uma caixa diferente, para eu conseguir samplear um trecho de coisa, para ter uma textura de um sample junto, né, para se assemelhar com as coisas que eu via. Então, assim, a gente lutou muito para isso que o Anderson falou, assim, que hoje, por exemplo, hoje de manhã, eu praticamente refiz toda a música Colors em 4 horas e, cara, se eu deixar mais um tempo, vai ser melhor do que a produção, modéstia à parte, do que o original, cara. A tecnologia faz isso, né? Essa é a realidade. Hoje o que a gente tem para montar um home studio, nossa, não se compara, né? E a inteligência artificial, né, na música, né? Tipo assim, eu produzi agora umas trilhas que eu toquei no piano e eu transformei aquilo ali em metais, eu transformei aquilo ali em orquestra e com um som muito verdadeiro, né? Assusta. Hoje a gente nem usa tudo dos equipamentos, né? Nem chegou a usar, às vezes tá bem um monte de equipamento no mundo. Mas isso que tu falou, eu fiquei muito assustado, entendeu? Porque eu produzo as trilhas da Pompeia há 3 anos, né? E esse ano, especificamente, eles queriam uma coisa mais Brasil. E eletronicamente é ruim, né? Tu fazer os violões, né? Nunca fica muito parecido, os metais não fica tão parecido, né? Tem até uma música dos Lords recente agora, que os metais eu sampleei uma parte e outra eu toquei pra ficar o som parecido, né? Então vai misturando texturas. Mas, cara, quando eu toquei, tipo assim, os metais, um teclado, que o som tava mais ou menos,
E eu pedi pra trocar pela inteligência artificial as mesmas coisas que eu fiz, mas com o outro. Cara, é apavorante, assim. É o Quincy Jones, cara. Foi tocar com o Gabriel Pensador. Eles tocaram aqui em Porto Alegre. O ano passado se Plazar. E um microfone falou, né? Aí eu disse, e fazendo esse clank, tirando um som ali, né? Aí o DJ do DJ Grace, eu falei, não acredito, cara. Eu vou ver que esse cara tá. Como é que consegue tirar esse som desse cara? Desse equipamento aí, né? Olha, tudo. E ele já com aqueles agloradores, né? E ele deixou lá todos presos, lá fechado, encadeado e tudo pra É isso, isso foi outra desvantagem pra gente, né, cara? Pensa assim, quando o Gabriel Pensador apareceu, ele já tinha toda uma estrutura da Sony, o Liminha Vindo, então ele tinha uma MPC lá pra produzir. O Plant Ramp que vem depois, ele já tinha uma estrutura de produtores, né? O MVB, o Racionais, os caras já tinham uma, né, que são os contemporâneos, mas eles já tinham uma estrutura. Porque naquela época a gravadora fazia isso, né? É, Ter uma gravadora era diferente. então, a gente colocava um produtor na história dele. então, assim, obviamente que eu não tô tirando, né, o pioneirismo do cara, é a qualidade deles todos, que são meus amigos, todos que eu citei esses daí. Mas, assim, a diferença que a gente tinha, porque os caras tinham um produtor musical, os caras tinham um equipamento, né? A gente teve música, teve aqui, cara, essa música aqui dessa coletânea, por exemplo, Vida Urbana e LORDS, desse disco aqui. A gente, pra mixar esse disco, tanto eles quanto o outro, cara, na hora de mixar, são 4 pessoas que eram, porque a mixagem era ensaiada, e a gente, como não tinha equipamento pra botar uma sirene na hora que a gente queria, pra botar um grito, na hora ficava, o Edson ficava lá, Edson, agora tu levanta a sirene, aí levantava, aí um apertava o botão do delay, sabe, então assim, a mixagem nessa época aqui, mano, ela era ensaiada, a gente ficava 4 pessoas, e no encarte tem ali as fotos da gente no estúdio mixando, porque a gente tinha que ensaiar a mixagem, porque tinha que levantar o efeito na hora, não dava pra programar. Uma coisa que hoje um produtor de menos, que eu falei 20, 30 anos, 40 anos até, não tem a noção que era assim. E esse lance, como era importante, tem coisas nesse disco que eu não gosto, assim, que não, tem até uma... Assim, acho que essas 2 músicas não representavam muito bem, mas tem uma até que eu tô meio rouco, porque a gente não tinha hora de estúdio, a gente tipo assim, ó, vocês têm 10 horas pra gravar. E era aquilo só. Né? Então, assim, não deu pra dizer assim, cara, minha voz já não tá legal, vamos fazer amanhã, não. É, tipo assim, tem umas coisas técnicas aqui que mesmo na época podia ter ficado melhor, mas assim, era aquelas horas que tinha ali, né? Já tá falando ali que os caras também não estavam preparados pro rap também. Tipo assim, nós chegávamos, pô, a gente não conseguia tirar o som que a gente queria. Porque os caras, pô, estavam acostumados a fazer rock e tudo. Eu lembro que todos os estúdios que a gente passou, os caras não estavam preparados, entendeu? Meio que a gente voou, meio que foi meio a construção, foi meio junta, assim, os lances dos estúdios de rap na época. A bateria era um problema, né? Porque a voz era cheia de reverb, e daí com muita palavra, os caras estavam acostumados o pessoal cantar desafinado, enchia de reverb, um delay ali que eu ouvia. Nós embolava tudo a voz. E eles botavam muito a bateria baixa aí, né? E o rap, a bateria tem que estar na cara com a voz e depois vai levantando as coisas, né? Então, assim, os caras estão muito acostumados, a bateria não tá tão na cara. Ou a bateria baixa quando entra as coisas, né? E nós não, a gente queria uma bateria sempre reta, do início ao fim, né? Valorização primeiro do baixo, depois outras coisas, e isso foi uma dificuldade na época, né? Porque a gente também, como tecnicamente a gente não sabia muito, a gente não podia opinar, e assim, né, eram mesas enormes, com um monte de periféricos ligados, né, que só o cara que trabalhava naquilo ali que conseguia mexer. Eu tenho mais 2 perguntinhas lá, tá? Vamos pular já para dia 12 do 4, de acidente. Oswaldo 93. Como é que é montar o acidente? Palco que já foi importantíssimo para vocês, né? O peso que tem isso? Total, né? Porque isso aí remete ao começo, né? Nós começamos naquele palco ali, né? Lá embaixo. E eu me lembro como se fosse hoje, quando a gente conheceu a galera da Ultraman no Oswaldo Aranha. Nós marcamos esse show lá. E, cara, foi um dos melhores shows que
traz da memória, assim, do Ocidente, do Porteli. Então, voltar para esse palco, depois de, sei lá, 30 anos, é algo especial. O nosso começo ali, né, com a nossa identificação, o Buiú é muito responsável por isso, porque o Buiú tá produzindo o show, e o Buiú nessa época era mais um fã, né, ali daquela cena, ali, né, ainda não era DJ, ainda não tinha feito as participações dele, né. Eles que vieram já na época, que curtiu as bandas já na época, ele não podia sair pra rua, ele tava ali na frente do meu. E era um momento pra mim, assim, também, trazendo um pouco mais poético, era um momento que a gente sonhava muito, né, que tudo era possível pra gente naquela época, né. A gente, tudo era possível em tudo, assim, né, não tinha limite das coisas, assim, né. Então talvez isso é legal trazer essa energia, assim, de novo, né. Você tava passando pela vida, vai tendo os revés, e agora pensando, ponderando, né, os revés, né. Então isso é da hora que quando a gente chegou na cena, o Educar era o rei da cena, né. Era nosso parceiro, mas era o De Pala e o Edu foda, e o Edu vai estar com nós lá, né. Lembrar, o Edicar vai estar na discotecagem, né? E Não, mas tá fazendo um som com Mas tá nós. fazendo Ele, show? ele, ele saiu da discotecagem e disse, não, a discotecagem eu vou deixar com o Buiú, botar os as sonzeiras da época, eu quero fazer um som com vocês, e vai rolar, é surpresa os sons que ele vai fazer lá, né, mas vai fazer, vou dizer assim, um dos covers ele vai fazer com nós aí, e mais uns sons dele, então, como o Piá falou, o Educar já era de referência na época, já tinha feito um rap na época, daí encontrar o Educar naquela fase ali dos anos 90, aprendi muito com ele, ele me levou para tocar numa banda que se chamava Gru Brothers, onde era uma mistura, eu, ele, Egis, Nego Guto, uma galera, e foi bem legal o Nequimba, foi legal essa mistura toda, ali eu aprendi muito com ele, assim, tipo assim, pô, vai aí, depois ele me chamou para fazer um show, Educar e DJ Anderson, a gente fez no fim de século, pô, isso aí também foi muito gratificante para mim, e eu aprendi muito com esses caras, né, esse puta velho aí da antiga aí, eu aprendi muito. E é muito legal, aquela esquina da João Teles com o Oswaldo, tem remete com o Edson falou, ali a Redenção, tudo. Pô, nós ficava pra lá, domingueira, aí depois já era sábado, já era sexta, a gente já ia pra lá. A gente influenciou muita gente também pra ir pra lá, o grupo Hackers, TWP, Jackson, enfim, a gente encontrou uma galera que a gente acabou levando até os meus parceiros de baile, Black, que só curtia Black, acabaram indo comigo, ia lá o pessoal do Break, a domingueira era incrível lá, então a fazer um show ali no Ocidente, relembrando tudo isso aí, trazendo a Educar, a gente vai trazer também a Denizele para participar também com nós, que era também da época, não tinha vocal feminino muito na época, a Denizele já matava pau com os free dela, com os freestyle, com as músicas dela, e vai ser muito legal unir Código Penal, Lords e Buiú, Essa já ia ser a minha última pergunta. Educar. Todo mundo junto, Código Penal, Educar. O que o público vai esperar? O que vai ter de bom? Cara, a gente também quer saber, eu acho, né. Os caras E que a galera vai em peso, porque, Mas né, tem surpresa, não, a coisa gente boa. a gente tá pensando em algumas alternativas, talvez de ser uma apresentação coletiva realmente o tempo inteiro, em vez de cantar né, provavelmente vai ser esse caminho que a gente vai levar, por isso dessa surpresa, assim, né, a gente não sabe muito bem, né, a gente vai... Não, pode deixar, talvez o que acontecia naquela época, cara, muito era assim, era essas jam sessions, né, que acontecia muito na época, no final dos shows, né, os mote, a galera junto, porque muita gente esperava assim, no final vou fazer uma participação, né, porque não rolava muito espaço, então todo mundo meio que esperava assim, ser chamado para fazer alguma coisa no final, assim, em algum momento. Então, o que eu percebi que a gurizada, né, quer trazer esse espírito, assim, né, o espírito coletivo, que eu acho que realmente vai acabar indo para esse caminho. E uma coisa que eu acho legal, assim, a contribuição do Buiú de aquela época, ele ser da audiência da parada, que assim, que eu te confesso, assim, que essas coisas, enfim, que eu vivi e valorizo, mas assim, eu tô sempre trabalhando, né, sempre procurando ver a visão dele, assim, eu acho que é legal
Oswaldo 93, essas coisas, e até do Código Penal que vem um pouquinho depois da gente, assim, né, na meia cena, mas um pouco depois. É legal ver essas outras visões, assim, sabe? Que talvez se deixasse só para nós, talvez eu, principalmente, eu gostaria de dar para fazer uma coisa que a gente não fez nunca, né? Então, eu acho que é legal, assim, eu tô curtindo muito, tô aberto, né? E eu acho que vai rolar esse clima Oswaldo 93 e todo mundo meio que junto, né? Vai se divertindo. Bom, bom. Queria agradecer. Muito obrigado por dar esse tempo ao Cogumelo. O Cogumelo vai estar lá fazendo a cobertura, tá? Eu agradeço. Obrigado a todos. Fiz um show do caralho. Dia 12 de abril, no Ocidente, na esquina mais famosa de Porto Alegre. E cheguei cedo, né? Aquele cheiro de criar a galera tá mal tratado e vai naquele jeito que vai ser todo envolvente, início ao fim, botando as músicas da época, então cheguei cedo. 6 horas da tarde já vão estar lá. Falou? Agora não há tempo a perder, você renuncia ou você vai morrer. O povo está nas ruas, que é revolução. Poucos têm o poder de uma grande decisão.